Salve Maria e salve São José. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, o dia onde nós vamos meditar sobre o inferno, é uma leitura mais densa, mas ela é muito importante, porque ela vem nos trazer, nos alertar daquilo que muitos, por não entenderem ou por não saberem, acabam vivendo sem se preocupar. O inferno existe, Jesus falou dele de forma assim bem exaustiva. No Antigo Testamento, pouco se falou sobre o inferno, mas Jesus vem e reforça muito este local onde terão muitas dores e ranger de dentes, né? Então nós precisamos estar atentos, porque é claro que nós não devemos amar a Deus pelo medo do inferno, né? Mas já é um começo. O fato de você ter consciência do que você não quer já te ajuda a fazer o que você precisa. Ok? Então, vamos começar este dia invocando a Santíssima Trindade. Bom dia, Sandrinha! Que bom que você está aqui, porque eu perdi a hora, crianças dodói, mas tá tudo bem, né? Isso é a vida real de mãe, então tá tudo bem, vocês entendem. E aí, eu confio sempre que a providência divina nos concede também esses momentos e a gente tem que aproveitá-lo com alegria, né? Não pode reclamar, viu, gente? Isso não é legal. Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São José, valei-nos. Para dois grandes caminhos terrivelmente definitivos abre a augusta porta do juízo. A meditação sobre o inferno me encherá de salutar horror ao pecado e ao espírito do mundo, para confiar-me na eleição da divina sabedoria e da escravidão de amor a Maria. Naquele lugar de tormentos, o grande tormento é a perda de Deus e do amor de Maria. Meditar seriamente sobre o inferno é um meio seguro de o evitar. Prelúdios, número 1. O abismo infernal abre-se ante meus pés trêmulos. Maria se estende solicitamente as mãos para me reter. 2. Rainha dos céus e da terra, que alcançais estender vosso onipotente domínio até as regiões da morte eterna, penetrai-me de terror e de tremor ante o castigo terrível com que Deus deixa que se punam os escravos do egoísmo e do mundo. Deus deixa que se punam, ou seja, Deus não castiga ninguém, Deus não pune ninguém. Somos nós mesmos, diante das nossas escolhas, más escolhas, que nos condenamos. Nós escolhemos o pecado, escolhemos a morte eterna. E Deus, Ele é justo. Ele não vai permitir que a gente se coloque num lugar onde nós não merecemos, porque fomos nós que escolhemos. É claro que muitos caem por ignorância. E aí, nesse momento, muitas das vezes comentam comigo, né? É melhor não saber das coisas do que saber e ter a responsabilidade de assim fazer certo. Pois eu digo, não confia nessa máxima. Por quê? Porque viver nessa terra, conhecendo a verdade, já te faz viver no céu, viver com Deus. O problema da gente ficar na ignorância é que a gente não sabe até que ponto essa misericórdia vai alcançar-nos. Por quê? Porque Nossa Senhora disse em Fátima que muitos caem como flocos de neve no inferno por não terem ninguém que se sacrificasse por eles. Ou seja, contar com o sacrifício dos outros para que eu seja salvo é muito arriscado, sabe? E a gente viu naquele evangelho das noivas prudentes, né? E das que não foram prudentes. Na hora que o noivo fechou a porta, não adiantou mais elas baterem. Elas não estavam com o devido sacramento, né? Então, por exemplo, tem uma devoção, né? Essa devoção que nós fazemos de sermos consagrados, e outras devoções nos garante, por exemplo, não morrer sem os devidos sacramentos. Então, quer dizer, é muito importante a gente caminhar com Deus e com tudo aquilo que Deus se disponibilizou a nos dar, né, como bagagem. Então, não vamos
caminhar pela ignorância, não. Vamos caminhar buscando a luz da verdade, pedindo, a sabedoria, a ciência de Deus. Primeiro ponto. As penas dos sentidos. Muitas pessoas perderam os sentidos e mesmo morreram de espanto à vista de coisas horrorosas, ou apenas com a imaginação ou receio delas. Que há de ser, pois, da visão dos tormentos do inferno e da presença nefanda do demônio, cuja suprema beleza, a ira justiceira de Deus, transmudou em hedionda deformidade? E ouvir os prantos, os clamores, os rugidos, as blasfêmias dos condenados, as lamentações sem remédios, gritos de desespero, os estertores de agonias que a morte jamais virá terminar. E o cheiro infecto de tantas podridões, o gosto amaríssimo das coisas mais imundas, o tormento a espicaçar todos os membros do corpo, a sede, o fogo, as trevas, a imobilidade, todas as legiões de demônios, as injúrias dos cúmplices, agora herdeiros do mesmo desespero, a eternidade dos tormentos. Sim, a eternidade. Nossa! Lembra daquela passagem que os demônios estavam num homem e Jesus, ao se apresentar, aquele homem, os demônios pedem para que eles sejam mandados para os porcos, porque nem os demônios querem ir para o inferno. Tamanha a dor e a angústia e, como descreveu aqui muito bem, os tormentos que são viver lá eternamente. Eternamente. Vocês sabem que a morte é certa. Todos morrem. Jesus morreu, Nossa Senhora também. Só que a diferença daqueles que não estão na condição de filhos fiéis, daquilo que Deus nos pediu, façais tudo o que Ele vos mandar. Aqueles que são rebeldes e que não querem fazê-lo, acabam tendo a possibilidade de ir para esse local. E na hora da morte, gente, não tem ninguém por nós, não. É a gente, mãe, pai, filhos, avós, amigos, vão ficar. E a nossa vida ali está diante do juiz. Então, assim, a forma como eu vivi é a forma como eu vou morrer. Isso é certeiro. Se nós nos esforçarmos aqui, Jesus há de nos consolar. Mas se a gente fizer só aquilo que a gente quer, o risco é grande. Esforçai-vos, porque larga é a porta que leva à perdição e estreita a porta que leva para o paraíso. Segundo ponto, as aflições interiores. Se ainda neste mundo a imaginação só acrescentar os sofrimentos, duplicá-los mesmo, que será no inferno, onde todo o terror que ela conceber estará justificado de sobejo pela mais espantosa realidade? E a memória ao recordar, não o bem ilusório da terra, tão fugaz que não deixou traços, mas o bem verdadeiro que poderia e que deveria ser partilha do infeliz condenado, e que agora nunca mais poderá alcançar? Que fará então no inferno todo o exército das paixões más, cujo exercício ainda era impedido na terra pela sociedade, pelo ambiente, ao menos, na aparência do honesto, do mundo, da família, e que prorrompe em caudal defrenado de revoltas, de ódios, raivas, desesperos, medos e horrores. Quase estraçalhado o pobre réprobo, mergulhado em todos os tormentos exteriores e interiores. A vontade, antes livre de amar a Deus, aferrada agora nas maldições, violentada para sempre na tendência mais profunda de sua natureza, para o bem e para o bem infinito, agora tão remoto e irremediavelmente perdido. Bom dia! Vai lá na vovó. Dá um beijinho aqui. Dá um oi aqui pra galera. Pera aí. Dá um oi. Fala bom dia. Vai lá na vovó, vai.
Vai lá na vovó. Vida real, tá, gente? Terceiro ponto, a perda de Deus e de Maria. Mas o tormento maior, o inferno do inferno, será a perda de Deus. Quando unida ao corpo da terra, a alma não conhece bem tudo o que representa Deus para ela, porque os sentidos demasiadamente a solicitam e aliciam. Mas quando desprendida dos laços mortais, entregue ao pendor irresistível de sua natureza, ela se atira com um Vai lá na vovó. Pede pra vovó. Tá bom? Mas, quando despedida dos laços mortais, entregue ao pendor irresistível de sua natureza, ela se atira com sofreguidão para o objeto único que a pode satisfazer e vivificar. E quando a justiça inexorável de Deus, castigando uma vida que jamais quis voltar-se para o bem verdadeiro, no uso da sua liberdade, negar-se a acolhê-la, furtando-se aos seus anelos ansiosos de contemplação e de posse. Então, esse será o pior dos tormentos, a mais infernal das mortes. Lembra daquelas partes que Jesus fala assim: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade? Pois é essa a realidade que nós iremos passar. E quando nós passarmos por ela, nós teremos grande tristeza. Por quê? Porque é como quando a gente não vê nossos pais por muito tempo. Quando a gente não vê nossos filhos por um período. Eu vou viajar e vou ficar sem os meus filhos por um período. E quando você tá lá e você fica morrendo de saudade, fica assim, nossa, que vontade de vê-los, que vontade que eles estivessem aqui, né? Tipo, queria tanto que ter um tempinho, mas aí quando não tem, fica querendo que eles estivessem. E quando você chega, qual é a sua maior alegria? Poder abraçá-los, né? Então imagina a alma que teve que viver um exílio, tá? E neste exílio se vê agora chegando perto do seu maior amor, que é Deus, o seu Pai, o seu Criador. E vendo a Virgem Maria, e vendo todos ali, corte celeste. E ao mesmo tempo que você quer ir ao encontro deles e abraçá-los, sua alma sente aquele desejo do abraço naquele momento. Toda a sua escolha para as coisas do mundo te trazem a se afastar, te impedem de ir ao encontro. E você consegue ver claramente tudo aquilo que dentro do véu, né, da fé, você não se esforçou para buscar. E ali não tem mais tempo. Acabou. O tempo da misericórdia é enquanto a gente está aqui nessa terra. O tempo de a gente rezar por nós, pelos nossos, é aqui. Depois, na hora do nosso juízo particular, não existe mais a oportunidade de clamar pela misericórdia. Ela só vai acontecer até o último minuto da gente aqui. Por isso que muitos que passam pela morte com total confiança no amor e no poder de Deus se santificam. Naquele momento que Dimas disse a Jesus, lembra-te de mim no paraíso, ele fez a sua profissão de fé. Ele confirmou que ele cria em Deus, em Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele amou, ele respeitou e amou Jesus Cristo. E ele serviu ali de testemunho vivo para todos nós. Lembra-te de mim no paraíso. E olha que coisa maravilhosa. A resposta de Jesus, mesmo para um ladrão condenado, era: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. É isso. A misericórdia é aqui. Na hora da morte, já era. E aí ele fala o seguinte: a lembrança dos anos visitados da graça de Deus, a primeira comunhão, as lições de palavras e de exemplos, os mesmos sofrimentos e penas da terra, buscando comover e despertar a consciência endurecida, todos os desprezados auxílios divinos para o cumprimento dos próprios deveres,
tudo tornado em pecados, abuso, endurecimento do mal, a incêndio das paixões, chasqueios às coisas santas, risadas satânicas aos bons conselhos e pias admoestações. Tudo afastava de Deus, a suprema formosura, o amor dos amores. O réprobo bem o sabia e o aceitou livremente, conscientemente. O tormento de recordar Maria, o primeiro amor, a tão doce mãe, cedo abandonada. A ingratidão com que se deixou sua devoção, tão cheia de confiança e de pureza. A frieza de coração com que se voltou às costas à piedade mariana. A suavidade do terço, a beleza encantadora das imagens de Maria, ao convite do Espírito Santo para ser escravo de amor de Nossa Senhora. Isso tudo nós iremos ter consciência na hora que nós morrermos. Nós teremos consciência do quanto nós nos afastamos. Ei, Daphne, já conversamos um monte hoje, né? Então, assim, olha como é lindo a gente ver a presença de Deus nas coisas que aparentemente são descartadas pela experiência, né? Pela oportunidade do dia a dia. Sempre olhar, ter um altar na nossa casa, né? Aquilo que no interior a gente vê com tanta piedade no dia a dia da correria de trabalho, a gente acaba deixando de lado. E são coisas que nos trazem tanta paz e às vezes a gente descarta, né? Então isso tudo vai depois ser visto claramente. O livro de Glória Apolo fala disso com muita propriedade. E isso é muito interessante, mas eu vou colocar para vocês também o relato de uma alma sendo julgada, tá bom? Coloque: minha mãe amada, com todas as fibras do meu ser, com todas as vibrações do meu coração, não me deixeis perecer. É no vosso regaço, a esconder trêmulo minha cabeça ao vosso seio materno, que vou terminar essa meditação terrível, mas necessária para a minha salvação. Não quero apartar-me de vós. Quero que seja para mim também, no céu, vossa beleza, vosso carinho e vosso encanto. Mortificarei meu corpo e meus sentidos, todas as minhas potências, entregando-me estreitamente algemado ao vosso único e exclusivo serviço de amor. Guardarei meus olhos de todas as belezas terrenas para ver vossa formosura. Reservarei meus carinhos para que os possa entregar virginalmente no paraíso, onde me inebriareis com um oceano de ternura que não posso agora vislumbrar sequer. E acima de tudo, vós me conduzireis a Jesus, ao bendito fruto vosso, para que no abismo insondável do seu coração eu me despenhe para sempre na bem-aventurada visão da inefável posse de Deus. Maria, fostes imaculada porque Mãe do Senhor, do nosso Redentor Maria, fostes imaculada porque Mãe do Redentor de nossos crimes. Foste imaculada porque Mãe do Redentor de nossos crimes. Apressai-vos, pois, em socorrer aos míseros, a cuja miséria deveis a felicidade de vossa pureza. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O banquete e a veste nupcial. E respondendo, Jesus falou-lhes novamente em parábolas, dizendo: o reino de Deus é semelhante a um rei que fez as núpcias de seu filho e ordenou aos seus servos que chamassem os convidados para núpcias. Mas eles recusaram. Enviou de novo outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que está preparado o meu banquete. Os meus touros e os animais cevados já estão mortos e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Mas eles desprezaram o convite e se foram. Um para sua casa de campo, outro para seus negócios. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara e depois de os haverem ultrajados, os mataram.
Mas o rei, ouvindo isso, exasperou-se e, tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo às cidades deles. Então disse aos seus servos: as núpcias com efeito estão preparadas, mas os que estavam convidados não foram dignos de tomar parte do banquete. E depois, às saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as núpcias. E tendo saído, os seus servos pelas ruas reuniram a quanto encontraram, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete, para as núpcias. Entrou depois o rei, para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui? Não tendo veste nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei a seus ministros: atrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e pouco os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nesse momento me vem no coração que nós somos estes, né? Só que, você vê que ele coloca bons e maus? Ou seja, nós estamos sendo chamados. E qual é a nossa condição? De bons? Eu não me vejo assim. Eu vejo que eu sou indigna de estar no meio dos bons. Eu era má, mas a graça de Deus me alcançou. E como é que eu coloquei as vestes? Como é que a gente coloca as vestes? Quando que a gente coloca as vestes nupciais? Quando a gente observa as leis de Deus e cumpre os mandamentos e utiliza-se dos sacramentos deixados por Ele para que a gente viva nesta terra na graça. Então, quais são os sacramentos? Batismo, penitência da confissão, a Eucaristia, a crisma, né, a confirmação, depois vem a ordem ou o matrimônio e vem depois, por último, a unção dos enfermos. São 7 sacramentos. Mas aonde que a gente coloca as vestes, né? Quando a gente é batizado e vive a confirmação do nosso batismo, mas utilizando-se sempre da penitência, da confissão e da Eucaristia. Ou seja, para que a gente esteja realmente na graça, a gente precisa se entregar a estes sacramentos que Deus nos dá. Como que a gente vai se vestir da graça se a gente não pede perdão? Quando a gente não se arrepende? Não adianta. Somos maus. É a nossa condição humana. Deus não espera que a gente seja perfeito. Não com a nossa condição, mas pela graça dele. Então, sede perfeitos, sede santos, era o que Jesus queria que a gente fizesse, não porque a gente dá conta, mas porque a gente toma conta, toma posse da graça dele. E aí a gente vê no ato de contrição, quando ele fala assim, no ato de contrição: prometo-me firmemente com a vossa graça nunca mais pecar. Gente, eu ficava assim, rezando o ato de contrição e falava: gente, como que eu nunca mais vou pecar? Se às vezes eu saio da confissão e já peco. Como assim? É pela graça. Não é porque eu quero, né? Eu quero nunca mais ofender a Deus. Mas o bem que eu quero fazer eu não consigo e o mal que eu não quero mais fazer eu faço. Essa é a condição humana. Mas quando a gente sabe disso, a gente não pode ser orgulhoso. A gente não pode ser juiz de ninguém, a não ser de nós mesmos. Esse é o problema das vezes, a gente não saber da nossa miséria. A gente acaba achando que a gente pode tudo e que a gente é melhor que os outros, que a gente já é santo, né? E quando a gente se encontra nessa realidade onde, peraí, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quais são as palavras que o Padre fala para nós quando nós estamos no confessionário? Os seus pecados estão perdoados. Mas Jesus acrescentava: vá e não peques mais. É com a graça dele de dizer: vá, eu te encaminho, eu te envio. E com a minha graça não pecarás mais. Temos que tomar posse disso, gente.
Ele vai estar por nós. Nós é que precisamos confiar nisso e totalmente entregue a essa graça, entender que nós éramos os que estavam a caminho, à beira do caminho. Nós éramos os réprobos, aqueles pagãos que viviam à mercê, mas que hoje somos chamados a vivermos esse banquete. E às vezes conseguimos também dizer, não, eu tenho que ir para o meu sítio, não, eu tenho que ir para o meu trabalho, não, eu tenho que dormir mais, então eu não vou na missa, eu não vou me esforçar para estar nesse banquete. E é diário, né? A gente pode estar diante de Deus diariamente. Os anjos e os santos, né? Os profetas, eles veem Deus face a face, mas eles não podem comungar Jesus. Nós podemos. Quando nós comungamos Jesus Cristo, o nosso anjo da guarda se ajoelha diante de nós para adorar o Deus que habita dentro de nós. Que coisa extraordinária, não? Então, que a gente possa dizer sim, todas as vezes, que o Espírito Santo nos convidar a rezar um terço, a ir ao encontro de Jesus Eucarístico, a ir numa procissão, a rezar uma novena, que a gente possa ir com o coração, sabendo que Deus é que nos chama e que nós não seremos como estes que falaram, não, tem mais o que fazer. Que a gente possa falar, não, para tudo que eu quero descer, quero ir lá nesse banquete, eu sou chamado, eu fui convidado, dá licença. Imitação de Cristo, os suplícios do inferno. Que outra coisa há de consumir aquele fogo, senão seus pecados? Quanto mais te perdoas agora a ti mesmo e segue os apetites da carne, tanto mais fortemente será depois atormentado, e tanto mais lenha ajuntas para te queimar. Então, vocês estão percebendo qual que é a questão? A questão é que a gente não pode, né, falar, quer saber, vou comer um docinho, vou fazer essa penitência não, tá difícil demais. Não faz isso não, 1000 vezes não. Sacrifica seu corpo hoje, aproveita para fazer isso agora, para ver se você diminui as penas das vossas culpas e assim você vai agraciando, né, mais luz para sua alma. Não preocupa com o corpo não. Tá frio, vou tomar um banho quente, nada, vou tomar um banho gelado, que é assim que eu vou, né, me aproximar do sofrimento do Cristo na cruz e ser como um discípulo. Desculpa, galera. Vamos lá. No que o homem mais peca, nisso mais severamente será castigado. Ali, o preguiçoso serão picados com aguilhões ardentes, e o guloso serão atormentados com a fome e com a sede. Ali, os luxuriosos e dados aos deleites serão abrasados com a ardente pez e fétido enxofre, e os invejosos uivarão de dor com os cães, como cães raivosos. Não há vício que não tenha seu particular tormento. Ali, os soberbos estarão cheios de confusão, e os avarentos serão oprimidos com miserável necessidade. Ali, será mais penoso passar 1 hora de suplício que aqui 100 anos de áspera penitência. Ali não há sossego nem consolação para os condenados, mas aqui, às vezes, cessam os trabalhos e se goza da consolação dos amigos. Ali tem agora cuidado e dor de teus pecados, para que no dia do juízo estejam seguros com os bem-aventurados. Aprenda agora a padecer um pouco, para que então sejas livre de muito. Prova primeiro neste mundo o que poderás sofrer no outro. Se agora tão pouco podes sofrer, como poderás depois sofrer os tormentos eternos? Se agora uma pequena moléstia te faz tão impaciente, que fará então no inferno? Na verdade, não podes ter 2 gozos, deleitar-te neste mundo e reinar depois com Cristo no céu. Se até agora tivesses vivido em honras e deleites e te chegaste à morte, que te aproveitaria tudo isso?
Logo, tudo é vaidade, exceto o amor e serviço somente a Deus. Porque os que amam a Deus de todo o seu coração não temem a morte, nem o castigo, nem o juízo, nem o inferno. Porque o perfeito amor faz ter perfeito acesso a Deus. Mas quem se deleita ainda em pecado, não admira que tenha a morte e o juízo. Bom é, contudo, que se ainda o amor de Deus não te desvia do mal, nos refreia ao menos o temor do inferno. Lembra que eu falei isso lá no início? Se o inferno, conhecer o inferno me faz ter medo do pecado, não é o ideal. O ideal é que eu ame a Deus sobre todas as coisas e não me preocupe com o pecado, sabendo que Ele, me moverá para a santidade. Mas, se contudo, ainda o amor de Deus não te desvia do mal, que pelo menos refreie, o conhecimento do inferno. Porém, aquele que despreza o temor de Deus não poderá perseverar muito tempo no bem. Antes, muito depressa, cairá nos laços do demônio. A carne é fraca, gente. A carne é fraca. Não tem jeito não. A gente pode até querer, mas nossa, a gente peca demais. O homem mais justo pecou 7 vezes ao dia. Nós não podemos achar que a nossa vida é repleta de tranquilidade, não. Mas que bom poder viver as austeridades das penitências. Que lindo poder olhar para São Francisco de Assis, para todos os santos, ver o quartinho, as celas deles e falar assim, nossa, dormiam com a cabeça na pedra, dormiam no chão, numa cama dura sem colchão. Por que eles faziam isso? Para cansar o corpo e deixar a alma descansar. Para mostrar para o demônio que ele não tem aliado. Porque uma vez que eu, sei que a fome, a sede, a vontade de comer um doce, de me satisfazer com as coisas do mundo, se ele sabe que eu anseio por esses confortos, com essas consolações, vocês concordam que dentro da gente a gente já tem um aliado para o demônio? Quando ele vem nos trazer a tentação, a gente já tem uma chance de cair ali. Só que Deus é tão misericordioso, Ele é tão maravilhoso, que Ele faz com que a gente aprenda na penitência, no jejum e na mortificação, a viver agradecendo a Deus, em tudo dando graças. E aí, aquele pneu que fura no momento que você está com pressa, não te faz mais falar um palavrão. Te faz antes confiar na providência de Deus e falar, Senhor, isso com certeza é uma providência do Senhor para que algo pior não suscita a minha vida mais à frente. Ou então, no momento em que você se dispõe a fazer uma novena com uma penitência, por exemplo, de doce, no primeiro dia da novena, você já é chamado para uma festa de aniversário e tem todos os doces que você mais gosta e você fala, hoje não, daqui a pouco, tá? Depois. E você vai para casa falando assim pro seu corpo, pois é, hoje não. Eu posso, eu quero, mas não vou. Porque se eu não consigo dizer não para um pedaço de doce, não pode fazer nada contra mim, como eu falarei não para o encardido que já sabe as minhas fraquezas? Então é assim que a gente se fortalece contra as coisas do pecado. A gente vai dizendo não para as pequenas coisas. Daqui a pouco a gente está conseguindo falar não para uma fofoca. Está falando não para um olhar de desejo no outro, uma roupa indecente que a gente sabe que vai atrair olhares de outros que podem levá-los ao pecado. E você falar não, eu não quero mais fazer nem eu cometer pecado, nem o outro. Então eu já vou me preservar. E assim você vai se movendo. Os homens, por exemplo, que muitas vezes são levados a grupos com pornografia, poder olhar aquilo ali e falar, não, eu não quero isso. Eu não quero mais fazer parte desse tipo de coisa. Ah, mas você é um careta, é um bobão. Pois é. Mas eu tenho filhos e eu preciso mudar em mim aquilo que eu quero que eles não façam. Então, se eu não acho que eles devam fazer isso, eu também não vou fazer. E assim, eu vou movendo a minha vida. Eu não estou
simplesmente fingindo. Eu estou movendo a minha vida para as coisas sagradas e me afastando das coisas que me levam à queda. Esse é o mover de Deus. Vamos então à leitura do Tratado da Verdadeira Devoção, número 92, de São Luís Maria Grimond de Montfort. Falsas devoções a Maria, que não nos salvarão. Ah, gente, pois Carol, fazer a consagração é difícil, né? Mas assim, tem gente que é consagrada e eu vejo que não faz as coisas. Bom, a gente não pode ser juiz do outro, a gente tem que ser juiz de nós mesmos. Então, como que a gente vai fazer com que essa devoção nos leve realmente à salvação de nossas almas? Ele vai explicar no Tratado da Verdadeira Devoção, aqui ó, neste livrinho, tá? Mas nós já vamos experimentar esse grande prazer de conhecer as falsas devoções. Encontro 7 espécies de falsas devoções à Santíssima Virgem, a saber: primeiro, os devotos críticos; segundo, os devotos escrupulosos; terceiro, os devotos exteriores; quarto, os devotos presunçosos; quinto, os devotos inconstantes; sexto, os devotos hipócritas; e sétimo, os devotos interesseiros. Os devotos críticos são, em geral, sábios, orgulhosos, espíritos fortes e presumidos, que têm, no fundo, alguma devoção à Santíssima Virgem, mas que criticam quase todas as práticas de piedade que as pessoas simples rendem com toda simplicidade e santidade a essa boa mãe, porque não lhes agradam a fantasia. Essa espécie de falsos devotos e de pessoas orgulhosas e mundanas é muito temível, prejudicam extremamente a devoção a Nossa Senhora e afastam dela muita gente, de um modo deplorável, sob o pretexto de destruir os abusos. Ah, gente, mas não precisa disso tudo. Vocês vão escutar isso muito. Não precisa disso tudo, não. Ah, gente, eu sou muito devota à Virgem Maria. Eu vou em Aparecida, eu uso muitas medalhas. Mas esse povo que fica com o terço na mão, nem, pelo amor de Deus, gente, que preguiça, né? Vocês vão escutar isso muito. São pessoas que querem ser devotos da Virgem Maria, mas julgam que as práticas pequenas, que as práticas suaves, acabam sendo muito simplória, né? Então eles são orgulhosos demais. Eles querem ter uma imagem de Nossa Senhora, mas tem que ser de ouro, né? Eles querem viver uma devoção, mas não rezam um terço, porque terço é muito repetitivo. Eles não estão, na verdade, indo para águas mais profundas. Eles estão na superficialidade, né? E isso acaba afetando grandemente a prática da devoção à Virgem Maria, que é a serva humilde, que é simples, né? Silenciosa, que é tão piedosa, né? Então a gente precisa copiar da Virgem Maria e sempre olhar para ela e falar: mãe, me ajuda a viver como senhora, porque ela sabe da nossa miséria e da nossa ignorância, mas ela, com certeza, se você pedir isso, ela vai te dar. Os devotos escrupulosos são pessoas que temem desonrar o filho, honrando a mãe, abaixar um elevando a outra. Ou seja, não vou ser devota da Virgem Maria desse nível, né, gente? Porque o caminho é Jesus, não é Virgem Maria. Então, para com isso, né? E aí o que ele fala? Não podem sofrer que se deem à Santíssima Virgem louvores justíssimos que lhe foram conferidos pelos santos padres. Tem grande pesar de ver que há mais gente diante de um altar de Maria Santíssima que diante do Santíssimo Sacramento, como se uma devoção fosse contrária à outra, como se aqueles que oram à Virgem Santíssima não orassem a Jesus Cristo por ela. Não querem que se fale tanto dessa augusta soberana, que se recorra a ela tantas vezes. A Santa Igreja, com o Espírito Santo, bendiz a Santíssima Virgem em primeiro lugar e a Jesus Cristo em segundo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o teu fruto, o fruto do teu ventre. Então, na Ave Maria, como é que a gente honra a Virgem Maria? Primeiro, nós honramos ela, depois Jesus Cristo. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus Cristo.
o anjo, quando anuncia, né, a vinda do Verbo encarnado, ele diz que Nossa Senhora era cheia da graça antes de conceber o Filho de Deus. Então, muitos, né, afastados da Igreja Católica remetem que Nossa Senhora era comum e ela recebeu, né, o Espírito Santo e aí trouxe a oportunidade de ter Jesus Cristo. Mas não, na Bíblia está dizendo que não. Ave cheia de graça. É o único lugar na Bíblia que um anjo faz uma reverência a uma criatura humana. Ave cheia de graça. Ela estava com Jesus Cristo naquele momento, tá? Ela já era a cheia da graça, separada. Deus fez a terra para os homens, fez o paraíso para os anjos, né? E fez o céu para os anjos, a terra para os homens e Maria para ele. O São Luís Maria Grimond de Montfort que fala essa frase. E aí a Santa Igreja, ela exalta Nossa Senhora primeiro e depois Jesus Cristo. Não que a Santíssima Virgem seja mais que Jesus Cristo, gente, pelo amor, não tem jeito, né? Ou igual a ele. Isso seria uma heresia intolerável. Mas é que, para bendizer mais perfeitamente a Jesus Cristo, é preciso primeiro bendizer Maria. Digamos, pois, com todos os verdadeiros devotos de Maria Santíssima, em oposição a esses falsos devotos escrupulosos: ó Maria, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Que a gente fale isso com toda graça. Porque teve uma santa que perguntou a Jesus Cristo assim: Jesus, como eu posso te honrar mais? E aí Jesus responde: honrando a minha mãe. É assim que nós honraremos Jesus com perfeição, quando a gente colocar a Virgem Maria à frente das nossas orações. Pede a ela que te entregue a comunhão quando você for comungar. Pede a ela que receba a comunhão para entregar àquele que mais precisa. Peça a ela, quando for fazer qualquer devoção, que ela possa entregar essa devoção. Nas mãos imaculadas dela você entrega a sua devoção, as suas orações, para que ela te cubra de virtudes e te possa fazer apresentar-se diante de Jesus Cristo com os méritos dela e não com nossos. Nós somos pequenininhos demais. Mas quando uma mãe apresenta algo, a pessoa que recebe de uma forma diferente, porque está recebendo de alguém que ele se importa, que ele ama mais que tudo. Toda honra que você der à Virgem Maria não será do tamanho da honra que Jesus entrega a ela, tá bom? Ele a honra muito mais do que você. Fica tranquilo. Os devotos exteriores são pessoas que fazem consistir em práticas exteriores toda a sua piedade para com Maria, que só apreciam o exterior da devoção à Santíssima Virgem, porque não tem espírito interior. Que dizem muitos terços às pressas, ouvem muitas missas sem atenção, vão às procissões sem devoção, alistam-se em todas as confrarias sem corrigir sua vida. Tá vendo? Sem fazer violência às suas paixões. Sem imitar as virtudes dessa Virgem Sacrossanta. Só gostam do sensível da devoção, sem apreciar o sólido. Se não tem consolações sensíveis em suas práticas, se não está arrepiando, se não está fazendo chorar, não gostei muito não. Só gostam do sensível da devoção, sem apreciar o sólido. E se não tem consolações sensíveis em suas práticas, pensam que nada mais fazem. Desacoroçam, abandonam tudo ou fazem tudo sem regra e aos bocados. O mundo está cheio dessa espécie de devotos exteriores e são os que mais criticam as pessoas de oração, que se aplicam ao interior como ao essencial, sem desprezar o exterior de modéstia que sempre acompanha a verdadeira devoção.
Que lindo. Aí tem os devotos presunçosos. São os pecadores entregues às suas paixões, ou amantes do mundo, que sob o belo nome de cristãos e de devotos de Nossa Senhora, escondem o orgulho, ou a ira, a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou o costume de praguejar, ou a maledicência, ou a injustiça, etc. Que dormem em paz no meio de seus maus hábitos, sem fazer grande violência para se corrigir. Sob o pretexto de que são os devotos da Virgem Santíssima, que se embalam com a esperança de que Deus lhe perdoará, que não morrerão sem confissão e que não serão condenados, porque rezam o terço, jejuam aos sábados, porque pertence à confraria do Rosário ou do Escapulário, ou a outra de suas congregações, porque trazem o pequeno hábito ou a pequena cadeia da Santíssima Virgem. Ou seja, eu só uso o escapulário porque eu li lá que quem tem o escapulário será recebido na morte pela Virgem Maria. Mas quais são as nossas responsabilidades ao usar o escapulário? Eu faço jejum todo sábado, então eu já estou cumprindo o preceito. Mas espera aí, e quando você não está mais jejuando? Como é que é a sua vida ao longo dos outros dias? Não se trata de cumprir preceitos, mas de buscar naquelas orientações da sua devoção algo que mexa com o seu interior, que te afaste do pecado. Quer dizer que eu não vou pecar mais, Carol? Não. Quer dizer que quando você pecar, você vai estar humilhado na sua miséria e vai pedir perdão imediatamente. E isso te fará não eu deixei de ser pecador, não, mas um pecador arrependido da sua miséria e da sua incapacidade de se garantir na graça. E isso faz toda a diferença no nosso mover pós a confissão. Nós não estaremos mais naquela sensação, eu não vou na missa não, depois eu confesso. Você vai buscar ir porque você sabe da sua miséria e que você precisa se esforçar para servir a Deus. E não mais viver só como um homem, uma mulher que cumpre um preceito para os outros verem. Sabe que Deus está do seu lado e que Ele está vendo tudo. E o que te levou a não comparecer à Santa Missa? Na maioria das vezes, a preguiça, a falta de vontade. E nós precisamos fazer violência contra essas inclinações, sabe? É isso que nos move. E aí, quanto mais próximo da Eucaristia, mais nós teremos força, pela graça de Deus, de dizer não às coisas que nos afastam dele. Não é pela nossa força não, gente. A gente é fraco demais. Cai num buraco mesmo. E o buraco é fundo, né? Como diz aquela pequena paródia. Os devotos inconstantes são aqueles que são os devotos da Santíssima Virgem por intervalos. Ora são fervorosos, ora tíbios. Agora parecem prontos a tudo por seu serviço e daqui a pouco não são mais os mesmos. Começam por abraçar todas as devoções da Santíssima Virgem, alistam em todas as suas confrarias, mas não lhe cumprem as regras com fidelidade. Mudam como volúveis e indignos de ser contados entre os servos dessa Virgem fiel, os quais têm por quinhão a fidelidade e a constância. Há outros falsos devotos à Maria Santíssima, que são os devotos hipócritas, que dissimulam seus pecados e maus hábitos sob o manto dessa Virgem fiel, a fim de passar os olhos dos homens pelo que não são. Existem finalmente devotos interesseiros, que só recorrem a Nossa Senhora para ganhar algum processo, evitar algum perigo, sarar alguma enfermidade ou por qualquer outra necessidade semelhante, sem o que esqueceriam. Tanto uns como os outros são falsos devotos, que não subsistem diante de Deus e de sua Mãe Santíssima. Tomemos, pois, muito cuidado para não sermos do número dos devotos críticos, que nada creem e tudo criticam, dos devotos escrupulosos, que temem ser demasiadamente devotos à Santíssima Virgem, em respeito a Jesus Cristo, dos devotos presunçosos, que a pretexto de sua falsa devoção a Nossa Senhora jazem no meio de seus pecados, dos devotos inconstantes, que por volubilidade
mudam suas práticas de devoção ou as deixam inteiramente à menor tentação. Os devotos hipócritas que se alistam nas confrarias e trazem as insígnias da Santíssima Virgem para passarem por bons. E, finalmente, os devotos interesseiros, que só recorrem a Maria Santíssima para serem livres dos males do corpo ou obter bens temporais. Então, que esta nossa reflexão possa nos mover a ter força para viver fielmente a devoção à Virgem Maria, para sermos de fato aqueles que se entregam ao dever, ao amor, à oração, mas não para mostrar para os outros, para a gente, sabe, Juliana? Para a gente viver interiormente essa devoção e sentir que ela nos move para um caminhar mais santo, tá bom? É assim que nós vamos então evocar e honrar o Espírito Santo com essa oração tão linda e a Virgem Maria e rezar a Ave Maria pelos padres, pelos seminaristas e agora, sabendo que agora temos mais um intercessor no céu, que é o Papa Francisco, possamos pedir a Deus um santo padre para estar no lugar de Pedro, tá bom? Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom do Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai o nosso entender e em nós vertei o vosso amor. Por vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também, e aos que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito Santo de Deus por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave, sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, Ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu povo. Amanhã, 11º dia, falaremos sobre o paraíso. Agora vamos tomar posse daquilo que Deus fez para nós antes mesmo da criação do mundo. Amém? Que o Espírito Santo mova em vocês tudo aquilo que vocês precisam guardar no coração e que nós possamos estar juntos amanhã, com a graça de Deus.